Bem, meu nome é Júlia Tcheco, eu sou carioca e eu tô morando aqui em Boston há uns 13 anos a essa altura. E eu tô super grata aqui ao Danforth Museum por me convidar para falar um pouco sobre a minha prática de artes visuais. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, eu trouxe também duas pinturas e eu trouxe um vestido, uma arte, como é que se diz? Vestível, que eu também outra coisa que eu faço. Vamos começar. Os meus slides estão em inglês, sinto muito, eu não tive tempo de traduzir, mas eu traduzo enquanto a gente está indo. Essa série aqui, que está das pinturas que eu trouxe hoje, chama-se Speaking Truth to Power, que é, como se diz em português? Falando a verdade para o poder. Então, vamos começar por aí. Eu vou fazer uma viagenzinha no tempo, vou levar vocês um pouco para o Rio de Janeiro para mostrar, porque sempre que eu falo para as pessoas que eu sou brasileira, eu acho que é interessante que as pessoas elas ouvem isso, mas não necessariamente conseguem entender o que isso significa visualmente. Então eu trouxe umas fotos do Rio, aqui é do lado da minha casa, na verdade, acho que esse aqui é meu prédio. E aqui é o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, a feira, essas casas nesse estilo colonial, um barzinho com as pessoas tomando uma cervejinha, né? Aqui, poxa, o carnaval, uma parte tão importante da nossa cultura, você vê a quantidade de gente que tem na rua, tem toda essa questão dessa provocação, da sensualidade, das cores, que eu acho muito, muito importante também. Tem sempre um comentário político também no carnaval, que é muito importante. Bom, aí só para vocês saberem um pouquinho que eu já fiz isso muitas vezes na vida. Eu e minha irmã, eu e minha mãe, eu aqui no Trânsimo Mês, com meu pai, meu marido, todo mundo brincando carnaval. Carnaval é para todos, não tem idade, é uma coisa muito, muito bonita. Aí vou levar vocês para a Escola de Belas Artes, onde eu me formei, na UFRJ, na EBA. Isso aqui é o prédio em construção durante a ditadura militar, nos anos 60. E esse aqui é o prédio depois, esse é o prédio da reitoria, aliás. Esse é o prédio onde eu me formei em escultura. E aqui você vê que, apesar de ser um prédio muito bonito, modernista, um projeto muito bacana, ele está em muito mau estado e isso é uma parte um pouco triste da nossa cultura brasileira, que as coisas não são cuidadas quanto elas deveriam, né? Mas você vê que é um prédio maravilhoso, né? Um jardim interno, muitas janelas, muita luz, muito espaço. E é aí que eu me formei em 2004. Aí eu também queria trazer um pouquinho dessa questão do Rio ser uma cidade muito grande, o Brasil é um país muito grande, o Rio é uma cidade muito grande, e aqui, na verdade, é do lado da Escola de Belas Artes. Isso aqui é uma via, a linha vermelha, que eu dirigi muito aqui, peguei muito ônibus aqui, e é muito violento. Então, às vezes, tem conflitos armados, infelizmente, e a polícia militar, você vê armada na rua, as pessoas aqui se escondendo de um tiroteio. Então, nem tudo é fácil no Brasil e no Rio de Janeiro. Você vê aqui, eu acho que é uma foto muito icônica. Na verdade, eu acho muito interessante essa foto, porque essa menininha parece que ela está com a mão para cima, mas na verdade ela está chupando um picolé. Você vê esse cara com uma arma gigantesca ali, ela está ali, tão normal na vida, né, do carioca, essa violência. E aqui é a Escola de Belas Artes, ali no fundo, e essa é a linha vermelha que eu acabei de falar. No meio disso tudo, a gente continua fazendo arte. E aqui está o ateliê de escultura, de pintura, desculpa, que eu também fiz pintura lá na EBA. E você vê a escala desse lugar, né? E você vê que eu respondi, eu falei, nossa, é um espaço muito grande. O que a gente faz? Trabalha grande também, né? Então, pinturas gigantescas, essas pinturas, essa talvez seja uma das primeiras dessa série, escrita, né? Que eu estava me formando no fundão e a teoria não era exatamente o que eu estava
querendo ou esperando, acho que era muito mais prático, né? E eu quis uma coisa mais teórica, comecei a ler, e daí como é que você faz para não, assim, ter que falar para as pessoas, oi, quero ler um livro para você, um pedaço de um livro para você. Então eu comecei a fazer essas pinturas para botar essas ideias no mundo de uma forma que fosse esteticamente agradável, né? Com as cores, uma coisa um pouco modernista também, com as linhas retas e tal. Então, e no meio disso tudo, eu fundei um coletivo de artes, o Grupo Pi. Eu também era assistente do Ernesto Neto, que é um artista muito, muito importante globalmente, mundialmente, reconhecido. Então foi o meu primeiro emprego. Saindo do fundão, eu estava trabalhando no ateliê do Ernesto. E isso foi até 2005, a gente estava lá fazendo o Grupo Pi, fazendo essas exposições muito bacanas em lugares não convencionais, por exemplo, a Barca Rio-Niterói. Nós fizemos uma exposição de arte dentro da Barca Rio-Niterói, que voltava com um monte de arte dentro. Aqui está a gente botando a bandeira pirata na barca, aqui está o Grupo Pi ou alguns integrantes. A gente aqui fazendo um fórum com um pessoal muito bacana do Rio de Janeiro, dos museus locais, etc. E a gente estava pensando nessa conversa de falar um pouco sobre esse envolvimento com a comunidade. E eu acho que essa parte da minha experiência enquanto artista visual tem muito a ver com isso. Porque essas experiências do trabalho colaborativo, essas experiências de organização. Por exemplo, aqui a gente está num outro grupo que eu participei que estava em negociações com o Ministério da Cultura naquela época, que na verdade era o Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, uma lenda da música brasileira, e a gente teve o prazer de negociar com ele quando a gente estava pedindo essas melhorias para o setor cultural. Nesse caso aqui, a gente estava pedindo um aumento de 0,3% para 1% do PIB ser levado para a cultura. E a gente venceu, a gente ganhou. Isso foi uma vitória muito legal, maravilhosa, de ter um orçamento mais forte para a cultura. Aqui está o Juca Ferreira, um outro ministro que nós negociamos. Outra coisa que a gente estava conversando era decolonização dos monumentos, dos espaços públicos. Foi uma conversa também muito bacana. Aqui a gente, nas reuniões, representando o Arte Já. Aqui o trabalho do Ernesto, isso aqui na Holanda, quando eu estava trabalhando lá com ele. E aí, só mais um pouquinho para a gente ter essa visão que é o Rio de Janeiro, né? Essa coisa maravilhosa que é o Parque Lage, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Um lugar maravilhoso. Foi a primeira escola de artes que eu estudei e, poxa, que maravilha você chegar num lugar desses e fazer uma aula de arte, né? Tive o prazer de me apresentar, de mostrar meu trabalho também, de fazer performances nesse espaço incrível. E aí, chegamos ao agora. E aqui a gente está vendo as pinturas que eu trouxe hoje, tem duas delas aqui, esse duo. A primeira, mais colorida, é a Diane de Prima, que é uma poetisa da geração beatnik. Então, um pessoal bem interessante que estava pensando bastante numa desobediência civil, vamos dizer, é uma contracultura. E a outra é a Hannah Arendt, que é uma maravilhosa intelectual, trabalhando muito no pós-guerra. Essa pintura é do livro... ai, meu Deus, agora esqueci o título, daqui a pouquinho eu falo, mas ele logo em 45, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela escreve esse livro que ai, meu Deus, não vou lembrar. Tá ali, eu acho. The Origins of Totalitarianism. Pronto, lembrei do título. E é um livro maravilhoso, muito, muito denso, com muita informação. E a ideia é sempre trazer um pouquinho dessas ideias que estão nesse livro, uma essência dessas ideias e colocar nessas telas para tentar democratizar
um pouco esse trabalho muito bonito, intelectual, que às vezes é difícil de acessar, mas eu acho que as pinturas, para mim, pelo menos é isso, é trazer para as paredes dos museus. Eu também faço, essas pinturas também são murais, então elas também vão para a rua, eu já mostro um pouquinho disso. Mas essa aqui eu gosto de mostrar também porque essas são palavras do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena maravilhosa, brasileira, que está trabalhando desde os anos 80 com os povos indígenas brasileiros para conseguir os direitos dos povos, para combater a violência e como é que se diz, a destruição das terras e dos locais onde eles vivem, das aldeias, etc. Então, é uma pessoa que é muito importante, que agora virou imortal. Está na Academia de Letras, virou imortal. Maravilhoso, né, ter uma pessoa dessas, um pensador nativo brasileiro, agora ganhar uma das maiores honras culturais que a gente tem. E essa pintura são as palavras dele do ideias para postpone, ai meu Deus, postpone em português, ó, a gente fica falando duas línguas, depois se enrola. É tipo, ideas to postpone the end of the world, então para adiar, ideias para adiar o fim do mundo. Livro muito bonito, pequenininho, de uma fala dele que foi transformada numa publicação. Bom, e aí chegamos no projeto que eu estou fazendo agora, que é uma residência que eu estou fazendo em Salem. Se vocês virem essa entrevista, essa palestra, esse trabalho vai estar exposto em público em Salem a partir entre junho e setembro, agora esse ano, em 2024, e ele é interativo. Então, esse trabalho ele é um convite para pessoas que são imigrantes para virem até ele e pegarem uma fitinha dessas, que todas essas fitinhas têm escrito "Você é bem-vindo aqui", em muitas, muitas línguas. Tem em português, tem em espanhol, tem em russo, tem em árabe, em hebraico. Então, tem muitas línguas representadas aqui, todas imigrantes que moram nessa área aqui de Boston, Greater Boston, né? E a ideia é que você pode escanear esse QR Code aqui e você pode contar uma história. Então, você leva uma fitinha e pode contar a sua história de imigração. E também, nesse projeto, nesse QR, você é levado para como é que se diz em português? É uma lista de recursos, eu acho, que é uma lista que tem organizações que ajudam imigrantes com coisas legais. Então, se você está com problemas legais para legalizar a sua cidadania, eles podem te ajudar, podem ajudar com empregos, com achar empregos que estão mais dentro da sua área. Se você, por exemplo, já tem uma especialização, está vindo de outro país, né, e quer trabalhar na área que você se formou, eles podem ajudar com isso. Inglês, aprender inglês também. Então, uma coisa bem legal, se você não está procurando uma organização dessas, tem muitas listadas, então eu convido a dar uma olhadinha nessa lista. Tem esse QR que você escaneia e você vai chegar nesse site. E é isso. E, bom, importante dizer que a inspiração para esse trabalho, ela vem da Igreja do Senhor do Bonfim. Bom, meu pai é baiano, por incrível que pareça, mas e eu cresci indo a Salvador desde muito pequenininha, comendo acarajé, abará. E essa fitinha sempre foi parte da minha infância, né? Minha tia, minha avó sempre mandavam essas fitinhas como presentinhos nas caixinhas que ela mandavam pra gente, né? Pro Rio, onde a gente morava. E é um lugar muito bonito, assim, pessoas de todas as fés, de todos os lugares, de todos os países, até do mundo inteiro, vão para essa escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim e amarram essas fitinhas para fazer um pedido. E
E é só uma alegria de ver, é bonito, é muito espiritual, a Bahia é um lugar também muito espiritual. Então, eu queria trazer um pouco dessa alegria, dessa coisa bonita para Boston, né? Que é legal a gente também pensar que os imigrantes, eles trazem alegria, cultura, novidade, então, e celebrar isso, né? Porque sem alegria a gente não faz nada, tem que ter alegria. Aí vamos lá, vamos para os murais. Eu estou dando tá meio montanha-russa, mas a gente vai ver um pouquinho de cada coisa aqui. E eu falei muito das pinturas no início, então agora a gente vai para a rua com as pinturas, né? E o interessante do trazer essas pinturas para a rua é que normalmente eu trabalho com pessoas que são contemporâneas, que estão vivas e trabalhando, assim como poetas, escritores. Então esse aqui, nesse caso, é uma colaboração com um escritor americano, que é uma pessoa super ativa e ativista na questão LGBTQ e também muito ativa nessa comunidade de Jamaica Plain. Então, o que eu pedi para essa pessoa fazer é criar esses pedacinhos de texto para colocar na rua, uma mensagem para o futuro. E o nome dessa série é a Mensagem para o Futuro. Então, é mais ou menos o passado, o presente e o futuro. Então, honrando, né, as pessoas, os pais, as mães, os ancestrais que, né, abriram caminho, que lutaram pela comunidade. Por exemplo, aqui tem o Mothers for Action, que foram fundamentais em JP para conseguir um espaço verde, onde eles estavam querendo destruir uma parte dessa cidade para colocar uma via expressa. E elas lutaram muito, essas mães, essas, né, pessoas da comunidade, para manter um espaço de lazer, um espaço verde, um espaço público, que está lá até hoje. Esse mural está pertinho. Então tem toda essa questão de honrar as pessoas que estão lutando pela comunidade delas e estão fazendo uma diferença. Aqui só mais uma imagem para vocês darem uma olhadinha. E aqui, olha que honra, eu com a Ayanna Pressley, uma maravilhosa representante aqui norte-americana. Aqui está o Eddie, que é a pessoa que escreveu como é que se diz, encomendou as outras partes do texto para esse projeto. Então foi uma grande honra ter a Ayanna na abertura disso. Eu acho que também mostra a importância de ter arte na rua, de ter essa celebração das pessoas da comunidade poxa, uma honra incrível. Realmente, até hoje eu fiquei sem palavras. Aqui, outro momento muito legal, oh meu Deus, foi em 2022, que eu fiz uma exposição com essas telas no City Hall, em Boston, na Mayor's Gallery. Então, eu gosto de pensar que a Mayor Yu passou muitas vezes aqui nesse corredor vendo meu trabalho. Tomara. Mas é interessante, porque os temas que estão sendo discutidos nessas pinturas, de certa forma, são muito políticos e eu espero que eles, de alguma forma positiva, influenciem, né, as pessoas que estão no poder. Eu acho que é importante essas pessoas nunca ficarem confortáveis demais na posição que elas estão de liderança, né? Bom, aí a gente chegou num outro momento aqui, que são os trabalhos que eu faço com bandeira. Bom, eu tenho um cunho bastante político também. Você está vendo que ele escreve apocalipse, né? E interessante que em português é quase igual, né? Apocalipse. Seria, na verdade, é o mesmo, só muda o I e o Y. Mas isso foi uma residência, eu estava em Utica, upstate New York, e um lugar muito, eu não esperava aquilo. É um lugar que está muito abandonado, ele tem muita indústria, muitas fazendas, mas muito abandonado. Assim, são fábricas caindo aos pedaços, ruínas, muitas ruínas. E me impressionou muito aquilo quando eu cheguei, e eu resolvi que a primeira coisa que eu ia fazer era esse trabalho. E ele tem as bandeiras aqui, não sei se vocês reconhecem assim de longe, mas uma é o Don't Tread on Me,
Tem bandeira americana, tem o Thin Blue Line, tem umas bandeiras do Trump e tem bandeiras assim que são pró-armas. Então, tudo que eu não acredito, tudo que eu não gosto, eu botei nesse trabalho. E aí eu fiquei olhando para ele e comecei a ficar muito agoniada. Primeiro eu resolvi não terminar. Eu falei que, puxa, não quero que termine isso porque é muito triste, não vamos chegar lá. Vamos parar aqui. E aí falei, bom, o que é o oposto disso, né? O que é o oposto de Apocalipse? Aí me veio à cabeça que quando a gente trabalha com palavra, tem que tomar um certo cuidado, porque senão fica muito Airbnb, né? Nurture, love, não era bem isso que eu queria. Aí eu dei um mergulho na cultura americana, de novo, os poetas beat, e estava lendo o Electric Kool-Aid Acid Test, que é um livro muito bacana sobre esse pessoal que estava morando num ônibus, atravessando o país nos anos 60, uma coisa super hippie, mas bem engraçada também. E o ônibus deles, que eles estavam morando dentro e atravessando o país, se chamava Further. Então, não sei se dá para vocês verem, é um pouco camuflado, mas essas bandeiras, elas escrevem Further, que é à frente, ou avante, ou mais longe, né? Então, é uma coisa positiva para o futuro e, bom, são coisas que eu acredito. Então, tem a bandeira da LGBTQ progressiva, incluindo todo mundo, LGBTQ+, né? Mais. E aqui tem a bandeira da democracia socialista, tem o Black Lives Matter, sempre. Tem o Antifa, o Anti-Fascist Action, que na verdade eu acho importante dizer isso sempre, que Antifa na verdade quer dizer antifascista. Então a gente tem que retomar e entender o que as coisas são, né? Antifascista é uma coisa muito boa, na verdade, que fascismo é uma coisa muito negativa. E aqui a bandeira do movimento indígena americano, uma piadinha com o Don't Tread on Me, tipo, gente, calma, não é por aí, vamos todos ficar mais tranquilos. E a ciência é real, Black Lives Matter, Love is Love, e daí, por último, a bandeira trans. Então, são coisas que, bom, eu pessoalmente acredito que tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas, né, como a renda universal, a saúde universal, coisas que estabilizam a sociedade, dão oportunidades para pessoas de uma forma mais igualitária, né? E aí, bom, acabou que essas bandeiras foram parar no City Hall de Boston também. Isso realmente, até hoje, eu fiquei muito feliz com isso, porque são símbolos, né, que são bastante carregados de significado e ficaram lá nesse lugar, que é um lugar tão, também, assim, importante, onde muitas decisões são feitas. Aí mais umazinha, só para a gente ver a escala. Esse lugar é um prédio muito louco, um prédio, uma arquitetura brutalista. Quem já viu, aquela pirâmide invertida, maluquíssima. Aí na rua, porque acho que na rua é que as coisas acontecem também, né? A coisa da arte pública eu acho importante, porque é outra forma de democratizar, de levar para todo mundo, né? Não precisa vir até o museu, a gente vai para a rua. Aqui, parêntesezinho, também voltando à questão comunitária, que é o meu envolvimento com comunidades, etc. Eu acho que, às vezes, ser artista visual isola a gente um pouquinho, a gente fica um pouco isolado, então eu gosto de ter uma prática que tem um envolvimento de outras pessoas. Então eu faço curadorias também. E esse projeto foi, acho que em 2022 também, minha memória não é muito boa para isso, mas acho que foi 2022, e chamou Sanctuary City, que é um termo bem, também ligado à imigração, né? Que são as cidades santuário, aonde os imigrantes têm mais segurança do que teriam, por exemplo, se você é parado porque o teu carro está com uma lanterna quebrada. E eles veem que teus papéis não estão em ordem, eles não podem te levar para a delegacia, não podem fazer nada a respeito, não é isso que eles fazem, né? Em outros lugares isso pode acontecer. Então, Sanctuary City não é uma solução, mas é uma coisa que é um passo para a direção certa, né? E essa exposição convidou vários artistas imigrantes para trazerem os seus trabalhos e falarem sobre suas experiências com imigração. Aqui eu estou
fazendo uma palestrinha. Aqui está o trabalho da minha amiga Raquel, também brasileira, maravilhoso, na capa do Artscope Magazine. E aí, beleza, parêntese, fechou. E a gente voltou. Agora, bom, na verdade, eu trouxe aqui os corações, por isso eu gosto de fechar com esse trabalho. Muitas vezes ele me traz muita alegria. E essa exposição foi uma exposição no Rio de Janeiro, numa Galeria Move, que agora é C Galeria, se eu não me engano. E, basicamente, era só essa escultura num espaço vazio, esses corações, muitos corações no meio da galeria. E o público era convidado a vir, pegar um coração e trocar alguma coisa comigo, mas a troca tinha que ser algo que representasse amor, afeto, tinha que ter uma história. E as pessoas realmente levaram super a sério, as coisas que elas trouxeram tinham histórias muito bonitas e foi um prazer enorme, acho que foi a vez que eu mais me diverti fazendo uma exposição na minha vida. E uma alegria, uma alegria incrível. Aqui, bom, esse casaco de uma pessoa que tinha falecido, um amigo em comum, ela não sabia o que fazer, e daí trouxe esse casaco, me ficou agora. E todos os objetos foram muito delicadamente arquivados, as pessoas também escreveram o que eles eram, então tem um arquivo de tudo que foi trocado. E uma ponta de batata doce, essa não dá para arquivar, mas a ponta de batata doce tem uma folha de coração, por isso que ele trouxe, eu achei muito simpático. E é isso, e a galeria foi enchendo desses objetos, dessas memórias, e o bando de corações foi ficando menor e menor e menor. E, pois é, e foi um momento muito alegre, as pessoas realmente elas saíam muito felizes. E aí, pois é. Aí, no fim das contas, eu tinha um restinho assim, de corações. Eu fiquei pensando, gente, o que eu faço com esses corações? Porque eles passaram por uma coisa muito bacana de não ter uma troca assim, monetária, né? Foi tudo uma troca por afetos. Então, eu não quero que eles sejam vendidos, né? Que sejam algo para ser... que tenha um valor nesse sentido. Então, o que eu faço? Aí pensei, puxa, fazer um vestido. Porque o vestido, ele protege, né? E tem essa coisa do proteger com amor, que é uma coisa que eu considero muito importante. E proteger qualquer um, né? Que o amor, ele é universal. Então, ele pode ser vestido por qualquer um que esteja nesse como é que se diz? Espírito... de amor incondicional, vamos dizer. Aqui está aí o meu amigo modelando essa peça lindamente. Aí eu acho que é isso, eu acho que eu cheguei ao fim com os corações, só para dar uma alegrada, que eu acho que a gente vive num mundo complicado, né? São muita tristeza, tragédias, e a vida já é muito complexa e às vezes muito triste. Eu acho que a gente tem que ter esses momentos de alegria, de amizade, de amor, de compaixão, para a gente poder pensar no futuro juntos também, né? Então é uma coisa sempre da gente nunca ficar preso ou se sentir, como é que se diz, impotente, né? Diante do mundo. Então acho que eu vou fechar aí, deixar essa ideia, né? Para os meus brasileiros conterrâneos aí, expatriados, da gente continuar com a nossa alegria, que é uma coisa muito bacana. E com a nossa cultura, que a nossa cultura também é muito bonita para não deixar morrer, né? Tem que continuar, tem que preservar a nossa língua, as nossas cores, né? E bola para frente, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada.